Hoje nós trazemos a excelente entrevista com a professora doutora Lívia Finotti. A doutora Lívia fez graduação em odontologia, mestrado e doutorado em periodontia, tudo isso na Unesp Araraquara. Ela fez doutorado de sanduíche na Universidade da Pensilvânia e hoje ela trabalha como pesquisadora no Children's Hospital, na Filadélfia, Estados Unidos. Vem com a gente conhecer a história dessa pessoa simples e super capaz. Você vai adorar. Eu fiz só a mão, porque eu não tenho o que falar. Já falei, vem com a gente. Hoje, a nossa convidada é a professora doutora Lívia Finotti, que foi escolhida para estar aqui com a gente porque ela é uma dentista que dedica 100% do seu tempo à pesquisa. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar da sua história, Lívia. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Quero parabenizar vocês pela iniciativa, né? Por esse projeto tão bonito que vocês estão fazendo. E agradeço pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigado, Lívia, por ter aceito o nosso convite. Na verdade, é nossa honra ter você aqui, porque a gente sabe o quanto você batalhou para estar aqui, fazendo pesquisa e trabalhando nos Estados Unidos, a partir da sua formação como dentista, né, que é o foco do nosso canal. Então, vamos começar te perguntando como a odontologia entrou na sua vida. Por que você escolheu odontologia e por que você escolheu a faculdade que você cursou no Brasil? Então, vamos lá. Primeiro, quero falar aqui que tudo que eu falar, vocês vão ver o quanto Deus é bom comigo. Porque, assim, tudo não foi nada super planejado e acabou que sempre deu tudo certo. Na verdade, quando eu era bem pequenininha, perguntavam para mim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, dentista, porque era a hora mais feliz do meu mês, era quando eu ia no dentista, porque era sempre preventivo, eu não tinha cárie nem nada, então eu era muito feliz, porque eu não tinha dor, não tinha nada, né? E aí me perguntavam o que eu queria ser, eu falava, dentista, 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 sempre. Aí, quando eu fui prestar vestibular, quando eu estava no primeiro colegial, comecei a pensar, o que eu quero no vestibular e tal, eu falei, acho que eu quero medicina. E aí, fui sempre na ideia de medicina, estudei um monte e tal. Quando eu fui fazer a inscrição do vestibular, que acho que deve ter sido lá para agosto do meu terceiro colegial, eu estava vendo as revistinhas e falei, pai, estava conversando com meu pai, né? Aí eu falei, pai, acho que eu vou colocar odonto em alguma. Aí ele falou, filha, faz o que você quiser, né? Se você quiser colocar. Aí eu falei, então tá, então eu vou colocar odonto na Unesp. Aí tinham 3 opções de odonto na Unesp: Araçatuba, Araraquara e São José dos Campos. Aí eu falei, pai, o que eu coloco? Mas ele nem levava a sério que eu ia fazer odonto e que eu ia ter que mudar de Campinas e tal. Aí ele falou, qualquer uma. Aí eu falei, mas eu não conheço nenhuma das 3 cidades. Aí ele falou para mim, Araçatuba é muito longe. Então colocou São José dos Campos ou Araraquara, que é mais ou menos a mesma distância. Falei, tá, mesmo assim eu não conheço nenhuma das duas, me dá uma ideia. Ele falou, então coloca Araraquara. Tinha uma prima dele que morava lá. Mas assim, tudo, nada levando a sério que eu iria mesmo, porque até então a intenção era fazer medicina. Isso foi em agosto. Em novembro daquele ano, meu pai ficou doente. Ele descobriu que ele tinha câncer e aí ele fez uma cirurgia no dia que eu estava fazendo a prova da Unesp. Fui no hospital, né? Porque até então também a medicina era meio da minha cabeça, porque eu nunca tive muito contato com o hospital, nunca tinha tido ninguém doente, assim, muito próximo e tal. Quando eu fui visitar ele no hospital, eu me senti muito mal. Falei, gente, mas como é que eu vou trabalhar nisso pro resto da minha vida? Era um ambiente pesado, era uma coisa que eu não gostava. Eu falei, não vou prestar medicina mais, assim, mesmo se eu passar, mas a chance era pequena de eu passar, mas mesmo se eu passar, não vou fazer. E o ano que vem eu presto odonto, porque também eu achei que eu não ia passar, porque foi no dia que ele estava fazendo a cirurgia e tal. E aí, no fim, eu passei. E aí foi uma surpresa para todo mundo, assim, porque ele ficou assustado que eu ia ter que mudar de cidade, eu fiquei meio assustada que eu tinha mudado de curso, minha mãe ficou bem sem saber, e aí eu falei, não, eu vou, é uma faculdade pública muito boa,
E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que era uma das melhores e tal, mas foi tudo meio que por acaso. Não que eu nunca tivesse pensado em fazer odonto, como eu falei, eu pensei na minha vida, mas não foi uma coisa assim super programada. Aí eu falei, também eu era super nova, eu tinha 17 anos. Falei, se eu não gostar, né, eu tranco, volto para Campinas e faço cursinho, presto outro vestibular, eu vou tentar. E fui. E aí foi assim que a odontologia entrou na minha vida. Lívia, a tua história é muito interessante e lembrou muito quando eu fiz vestibular. A minha vida inteira também eu falei que eu ia fazer odontologia, desde pequenininho. Meu avô era dentista. Então eu me lembro de ir no consultório dele e eu adorava. E aí sempre que me perguntavam, eu falava, vou fazer odontologia. E aí, na hora de fazer o vestibular, eu marquei engenharia e fui fazer engenharia. Que me lembrou agora a tua história. Sempre falou pequenininha que ia fazer odontologia, mas na hora do vestibular botou medicina. E eu botei engenharia e passei também. Mas enfim, aí é outra história. Mas é interessante como a gente pensa em algo, mas na hora da decisão alguma coisa muda. Muda. E é importante para a gente colocar isso aqui, né? Porque nós estamos falando de pessoas que mudaram de país. Então, em algum momento, teve planejamentos prévios e chegou uma hora que a pessoa tem que tomar uma decisão. E aí, realmente, é a hora da verdade e que vai impactar a vida para sempre. Sim, com certeza. Esse foi o primeiro sinal, assim, que a gente sempre tem que fazer a nossa parte, mas tem alguma coisa no comando superior a nós, que acaba mudando, e no fim a gente vê, caramba, mas eu nem tinha planejado isso e aconteceu para o melhor. Bom, Lívia, então você entrou na faculdade, e aí a minha pergunta é: você fez iniciação científica logo desde o início, e isso te trouxe contato com a pesquisa? Como é que a pesquisa entrou na sua vida? Foi nesse momento da graduação ou foi só depois? Essa é uma outra pergunta super interessante também. Na verdade, a minha turma de faculdade em Araraquara, eles estavam em reestruturação do currículo, então foi a última turma de 4 anos. Então, a turma anterior à minha não tinha TCC. E a turma depois da minha, que seria de 5 anos, tinha TCC. E a minha foi a única turma de 4 anos que a gente tinha que fazer TCC. Então foi bem corrido e todo mundo, assim, como foi a primeira turma de TCC em Araraquara, estava todo mundo meio perdido, até os professores, porque eles nunca tinham orientado o TCC e tal. E aí meu pai, como eu disse, meu pai estava doente, ele ficou doente até eu finalizar meu segundo ano de faculdade. Eu estava numa situação meio difícil, eu queria alguma coisa, na época eu não pensava em pesquisa, eu queria alguma coisa que desse para eu fazer meu TCC e que eu teria uma bolsa, que daria para eu ajudar, porque assim, o material de odontologia, como a maioria que está assistindo aqui deve saber, é muito caro. Então daria pelo menos para eu ajudar a comprar meu material. E aí tinha uma oportunidade de bolsa, de iniciação científica, com bolsa na prótese removível. E aí eu fui, mas também sem planejar, não era uma coisa que eu amava e tal, mas também não era uma coisa que eu odiava, mas tinha bolsa naquele momento que eu precisava e poderia encaminhar meu TCC. E eu fui. Eu estava entrando no 3º ano de faculdade, do 2º para o 3º ano. Aí minha pesquisa lá era para testar resiliência de resina acrílica. E a gente deixava imerso em água, era uma pesquisa super legal. E eu me apaixonei pela pesquisa em si, assim, não pela pesquisa, mas pelo jeito que a gente tinha que fazer, porque aí eu fui super muito bem orientada por uma menina que fazia mestrado e pela minha professora, a mestranda que me orientou, chama Ana Carolina Chaves, maravilhosa, e minha professora, minha orientadora de iniciação é Ana Lúcia Machado, também maravilhosa, e elas me ajudaram muito. Então, assim, eu fiz os corpos de prova, aí a gente fazia o teste, aí aprendi a tabelar resultado, que eu não sabia. Aí aprendi a tabelar resultado. O marido da Carol, que era a aluna de mestrado, ele sabia fazer estatística. Então, ele ajudou ela a fazer estatística. Ela me ensinou, que também era uma coisa que eu não tinha experiência alguma, mas eu achei super interessante. E para escrever o TCC também. Então, assim, como que a gente ia explicar aquele resultado? Isso eu tudo fui muito bem orientada, porque eu não tinha a mínima noção de como se fazer isso. Eu tinha 20 anos, eu era super crua, e ela me ajudou, e com certeza a Ana Carolina Chaves foi quem me despertou esse interesse pela pesquisa, fez eu realmente me apaixonar por pesquisa.